Boa tarde, eu sou a professora Mônica Lopes, de Língua Portuguesa do 7º ano. E, bom, como eu passei para vocês o material didático carioca, que é aquele material que vocês receberam antes da suspensão das aulas, eu pedi em aula, né, que vocês fizessem as atividades da página 8 até a 11. Então, vocês podem verificar no caderno, provavelmente deve estar anotado. E eu passei essa atividade para casa. Então, nós vamos aproveitar, provavelmente essa atividade já está pronta há um tempo, para fazer a orientação desse material, tá? É quase uma correção, não chega a ser uma correção, mas nós vamos comentar o material, tá ok? Então, nós vamos para a página 8, ok? Vamos descer até a página 8. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um texto do Ricardo Azevedo, né? Esse é o texto 1, depois tem outro texto dele. E eu tenho aqui, né, um poema. O poema é Aula de Leitura. Vocês já devem ter lido, se já fizeram um tempinho dessa atividade, vocês releiam, por favor, tá? Bom, aula de leitura. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão. Nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sopra o vento, se corre o barco ou vai lento. E também na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Bom, aqui no cantinho a gente pode ver, né, para você prestar atenção. O eu poético é a voz que fala no poema, transmitindo sentimentos, emoções. O que podemos ler no brilho de um sorriso? Bom, essa resposta aí vocês vão refletir, ok? O brilho de um sorriso é o que desejamos ver no seu rosto durante o ano todo e no que desejamos ver quando nós retornarmos às nossas aulas. Falando um pouquinho aqui sobre o texto, tá? É um poema. Ele foi retirado desse livro aqui, ó, do Ricardo Azevedo, Se Eu Fosse Aquilo. Eu posso verificar isso pela fonte que está aqui ao lado, ok? Bom, o título, aula de leitura, entendo o seguinte: cada linha do meu texto é um verso, ok? Então, a leitura é muito mais, é um verso, do que decifrar palavras, outro verso. E eu tenho estrofes. A estrofe é um conjunto de versos. Então, eu tenho aqui, ó, a leitura é muito mais do que decifrar palavras, um estrofe. Quem quiser parar para ver pode até se surpreender, outra estrofe. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão, outra estrofe. E assim segue até o final. Quase todas as estrofes são feitas por 2 versos e a última que é feita por 4 versos. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar,
pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. O autor do texto é o Ricardo Azevedo, escritor e ilustrador paulista, nascido em 1949, autor de muitos livros de crianças e jovens. Tem livros publicados em vários lugares do mundo. Quando lemos um poema, é fácil nos encantarmos por sua beleza. Quando nós vemos que o texto, né, trata-se de um poema, a gente já lê com um outro olhar, com um certo tom diferenciado. E isso é muito bom, sinal de que você, só ao ler, só ao olhar o texto, você consegue fazer uma leitura rápida, dinâmica de que tipo de texto é aquele, de que gênero é o texto. E isso é ótimo, tá? Como eu falei para vocês, caracterizando-se um poema por ser uma obra construída em versos e estrofes. Então, falei para vocês, versos são as linhas poéticas e as estrofes são os conjuntos de versos. Exatamente o que eu falei. Bom, número 1. Releia o título que o poeta deu ao seu poema. Releia o poema sempre, lê 2, 3 vezes o texto. Depois responda o que você acha, que o título foi bem escolhido. Aí isso é uma resposta pessoal e vocês devem justificar. Aula de leitura é o título do texto. Vocês vão expressar a opinião de vocês. Número 2, no verso, e no ronco do motor. Que significado tem a palavra em destaque? Gente, lá no verso, aqui ó, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, enfim, a palavra ronco aqui, ela tá tendo o significado, né, o contexto dela, é o barulho forte, né, que um ronco provoca, e nesse contexto aqui, é um ronco de um motor, ok? Se fosse um outro contexto, poderia ser um barulho, mas de uma outra coisa. Mas geralmente um ronco de um motor é algo muito forte, muito característico. 3. Sintetize oralmente as ideias expressas no texto, faça isso em dupla com um colega. Fica um pouquinho complicado, né? Porque vocês vão fazer em casa, vocês podem tirar dúvida com um colega. Número 4, então, tá? Que circunstâncias indicam o elemento de coesão e? Vamos voltar lá no texto? Olha só. O texto o poema vem com os versos, e em um determinado momento, ele começa a fazer uso desse termo e, que é essa conjunção. Então, ó, nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar, e no jeito da pessoa, se trabalham à toa, na cara do lutador, quando está sentindo dor, vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem, e no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro, e na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça, e no tom que sopra o vento, se corre o barco vai lento, e também na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. E assim segue. Bom, esse E, ele tá indicando, né, que eu estou somando ideias. Ele dá um sentido de repetição, você vê que ele repete a mesma cadência, algo que é muito comum na poesia, até mesmo para que tenha uma certa rima e uma certa um tom mesmo de poesia, meio melódico. Então, esse E veio para E, sempre dando essa melodia no poema, mas para somar ideias. As circunstâncias aqui é que o efeito de repetição da conjunção aditiva E no poema valoriza a soma de ideias, ok? Número 5. Segundo o eu poético, por que dá medo de ler um olhar? Bom, porque os olhos têm segredos, né, que são difíceis de decifrar, ok? Então,
pode ser que dê medo de ler um olhar. Há um mistério no olhar. 6. Então, seria porque os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Vocês podem vir aqui, ó, tá exatamente aqui no final, tá? Os olhos têm segredos difíceis de decifrar, por isso que dá medo de olhar. Qual é o tema do texto? Gente, o tema do texto é a leitura de mundo, tá? Apesar de o título ser aula de leitura, mas o tema é leitura de mundo, porque ele fala sobre diversas coisas do dia a dia, do mundo, de objetos, de coisas simples, de expressão. Então, o tema é a leitura de mundo. Ok? Número 2. O livro é um lugar de... Texto 2, perdão. O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. O leitor abre o livro, vai lendo, lendo e quando vê já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Caminhando dentro do livro, o leitor vai conhecer os personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes das suas, sentir medo, acreditar em sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir e às vezes até sentir vontade de dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira, ao mesmo tempo, tudo é verdade. Tanto que após a viagem, que alguns chamam leitura, o leitor, se tiver sorte, pode ficar compreendendo um pouco melhor sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. É o mesmo autor, o Ricardo de Azevedo, no mesmo livro, Se Eu Fosse Aquilo. Bom, comparar é buscar semelhanças e diferenças. Então, o que a gente vai fazer agora? Comparar os textos 1 e 2, quanto à estrutura e quanto ao tema. Então, olha só, quanto à estrutura do texto, o texto 1 é composto em versos e estrofes. Lembra que ele é um poema. E o texto 2 é uma composição em prosa. Quanto ao tema, tá? O texto 1 trata a leitura de forma mais abrangente. Tanto que eu falei com vocês é que a leitura de mundo é uma coisa maior, mais ampla, né? Por isso mais abrangente. Enquanto o texto 2 foca na leitura de livros, ok? Ele já começa. O livro é um lugar de papel que dentro dele existe sempre uma paisagem. O leitor abre o livro e vai lendo. Então, ele está falando, o texto 2 foca na leitura de livros, ok? Então, essa é a comparação entre a estrutura e o tema. Agora, o texto, seguimos. A atividade sugere que você escreva sobre, leia, né, como foi posto no livro 2, é viajar o universo sem sair de casa, é que você escolha um livro, aqui ó, escolher um livro e escreva o texto contando por que você gostou dele. Então, escolhe um livro, gente, que vocês gostem, ou um livro, um último livro que você tenha lido, ou um livro que você goste muito, e relata por que você gostou dele, ok? Depois, passamos aqui para escrever, temos um terceiro texto, tá? Quando nós vamos escrever, né, a gente passa um tempinho pensando, né? Quem já consegue pegar e já ir escrevendo, ótimo, mas a maioria das pessoas param, pensam, refletem sobre o que vai escrever. Então, vocês vão imagine se precisássemos escrever um poema. Entretanto, podemos apreciar um poema e isso não é difícil. Que tal realizar uma pesquisa? Aí, no caso, a gente não tem como fazer na sala de leitura, mas vocês podem pesquisar na internet, ó, poemas de Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Cora Coralina. Tem vários, isso aqui tudo vocês encontram na internet.
copie os poemas em seu caderno escolar. Você pode copiar poemas que você gosta, poemas que te fazem lembrar alguém importante, ok? Bom, olha esse texto 3 aqui, poesia. Gastei 1 hora pensando num verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda minha vida inteira. Quem escreveu foi o autor Carlos Drummond de Andrade, ok? Esse lindo poema, o Eu Poético, fala do seu processo de criação. Que vocês já se sentiram assim? Pensam, têm a ideia na cabeça, tá tudo claro e vocês não conseguem colocar no papel. É exatamente assim. Isso faz parte do processo de criação. Então, o Eu Poético fala do processo de criação, tá? Bom, aqui fala um pouco mais sobre um autor muito importante, né? Ele é mineiro, mas veio morar no Rio de Janeiro. Aqui no texto 4, vocês vão ler, tá? E fala justamente sobre um pouco sobre o Carlos Drummond de Andrade, que é muito importante que vocês conheçam, porque ele tem uma grande importância para nós brasileiros, ok? Para o Brasil. Então, ó, observe que logo no primeiro parágrafo o assunto é apresentado. Qual é o assunto do texto, gente? Sendo vocês leram, aqui, ó, Drummond nasceu em 1902. Drummond, né, como é chamado, o Carlos Drummond de Andrade. Então, o assunto do texto, gente, é o Drummond, ok? 2. Qual é a relação estabelecida pelo mais na linha 1? Vamos ler lá, vamos lá, sempre voltando ao texto. Drummond nasceu em 1902 em Itabira, Minas Gerais, mas em 1934 transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte do tempo num discreto apartamento na rua Conselheiro Lafayette, posto 6, Copacabana, Zona Sul. Esse mais que está aqui, ó, é para dar uma ideia contrária. Então, qual é a ideia contrária aí, né? É de adversidade, ok? O que significa 3? O que significa no texto discreto apartamento? Gente, discreto apartamento é que era um apartamento simples, que não chamava atenção, ok? Qual o sentido da palavra definitiva no último parágrafo? Vamos voltar? Aqui. Sua estátua no banco da praia de Copacabana é a prova definitiva de que continua sendo uma grande personagem da cidade, agora instalado para sempre no posto avançado de observação do cotidiano carioca. Gente, essa palavra aqui, ó, prova definitiva, é uma prova incontestável, é irrefutável, ou seja, é uma prova que a gente não tem como contestar de que ele é de grande importância para a cidade do Rio de Janeiro e para a literatura brasileira também, né? Então, assim, o sentido da palavra definitiva é irrefutável, incontestável, ok? Quando vocês não conseguirem identificar no contexto, consulta o dicionário, que aí fica mais fácil, tá? 5. Cite uma consequência positiva resultante da relação de amor e admiração que o Drummond tinha com a cidade. Gente, a consequência positiva é que aqui, ó, a Mangueira foi campeã, né, do Carnaval Carioca ao levar o nome. Aqui, ó, no segundo parágrafo, ao levar para o desfile, né, para a passarela, o nome e a obra do poeta. Essa foi uma das consequências positivas, ok? Bom, descendo mais um pouquinho, aqui vocês vão ler um pouco Vocês conheceram, né, o Ricardo, o Drummond. Aqui fala um pouco sobre o Machado de Assis, que é importantíssimo também. Vocês vão ler, ok? E
Depois que vocês lerem, vocês vão realizar essa atividade aqui. Só que essa atividade, gente, vocês não vão poder sair por aí perguntando nada, tá? Então, vocês vão perguntar aí aos parentes que moram com vocês, se tiver o WhatsApp de alguém, tá? Então, realize em que bairro você mora, sabe alguma história sobre ele? Realize uma pesquisa com os moradores do bairro. Você não vai sair por aí perguntando nada a ninguém. A não ser que você já tenha feito, né? Pergunta aos seus responsáveis. Se tiver contato de colegas ou até parentes, pergunta pelo WhatsApp. Selecione, anota, né? Seleciona as informações que você achar importante e ressalte os aspectos positivos da história do seu bairro. Produz um texto misto, combinando linguagem verbal e não verbal, né? Linguagem verbal, escrita, não verbal, imagem, sobre a história que deseja que sua turma conheça, tá ok? Vocês vão realizar essa atividade. Quem quiser me mandar, aquele e-mail que já foi disponibilizado nas primeiras aulas. Tranquilo? Obrigada, pessoal. A aula ficou um pouquinho longa, mas a gente conseguiu fechar da página 8 até a página 12 do material didático, ok?